Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui hoje com um assunto muito legal. Já vou falar aqui boa noite para quem já está conversando comigo: José, a Daniela, Patrícia, Lucinéia, Zenaide, Tânia. Boa noite para todos, todas. E a gente vai começar a falar hoje um pouquinho sobre iridologia. Vocês têm dúvidas sobre isso? Porque eu tenho algumas. Vou perguntar aqui para o Rodrigo, né? Antes da gente começar, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar se você achar interessante. E agora eu já vou convidar Rodrigo Candelário. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Jane, tudo bem, querida? Muito obrigado pelo seu convite. Me receber aqui no seu canal, como se você estivesse abrindo as portas da sua casa, né? Com Isso. esse sorriso, com essa simpatia. Muito obrigado, Jane. É um prazer não só falar com você, mas também com todos os inscritos do seu canal. É um prazer. Muito obrigado. Legal, Rodrigo. Você vai falar de um assunto muito interessante, né? Eu gosto bastante quero saber mais dele. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar você à vontade aqui. Daqui a pouco eu tô de volta, tá bom? Vai Obrigado, lá, manda Jane. bala. Olha, eu também acho a iridologia algo fantástico, algo maravilhoso. Nós somos criaturas, fomos criados por nosso Deus de uma maneira assombrosa. E a gente só arranhou a superfície do conhecimento do Criador. Mas quanto mais a gente estuda o corpo humano, as galáxias, a gente vê o poder e a beleza da criação do nosso Criador, nosso Deus Jeová. E uma coisa que eu acho maravilhosa no corpo humano é como nós somos criados com microsistemas de autorregulação e de avaliação. No universo inteiro, nós vemos a assinatura do Criador. Nós vemos padrões. Por exemplo, existe aquela que é chamado, a ciência chama de sequência de Fibonacci, né? Que alguns chamam de a assinatura do Criador. E a gente vê em tudo, né? Tanto nas galáxias, no desenho do abacaxi, no desenho de uma concha, nas pétalas ou nas sementes do girassol. Então, existe um padrão. Então, quando nós fomos criados, Deus fez a mesma coisa. Colocou padrões no nosso corpo, que tem por objetivo também mostrar como é que está o comportamento, como é que está o nosso corpo, como é que ele está funcionando e como que a gente pode cuidar bem dele, como que a gente pode se autorregular. Uma coisa maravilhosa, por exemplo, olha, quando você olha aqui para minha orelha, o que você vê? Ah, uma orelha, né, Rodrigo? Tá. Mas consegue imaginar um feto com a cabeça, a sua coluna, aqui em cima o bumbum? Consegue ver um feto de cabeça para baixo, na barriguinha da mamãe? Há um microsistema. E aqueles que trabalham, por exemplo, com acupuntura, com auriculoterapia, usam este mesmo desenho, por exemplo, aqui a cabeça, aqui a coluna, para cuidar dos seus pacientes e funciona muito, funciona demais. Nós temos também nos nossos pés um padrão, temos um desenho e a gente pode estimular a planta dos nossos pés com massagens, isso é a reflexologia. E esse mesmo padrão existe nos nossos olhos, na íris do nosso olho. Por exemplo, um médico, quando ele vai fazer um exame, ele fala, mostra a língua. Ah, ele examina a língua. Ele, né, puxa o olho para ver como é que está. Mas é possível ver muita coisa olhando a íris do nosso olho. Quando você consegue tirar uma boa foto, uma foto bastante clara da íris do olho, você consegue ver
o funcionamento. Alguns costumam dizer assim, que a íris do olho, o olho é a janela da alma, né? Alma, vida, o nosso corpo. Então, quando a gente olha pela janela, a gente consegue ver como é que está o funcionamento do cérebro, do corpo e assim por diante. É fantástico. Por isso eu sou apaixonado pela iridologia. Para você entender um pouquinho, imagina o seguinte: imagina um carro. Você está lá dirigindo seu carro, a quantos quilômetros por hora ele está andando? Está devagar, está rápido, está passando de 80? Você olha onde? Você olha no painel, não é mesmo? Para você saber se tem muita gasolina ou pouca gasolina, você olha no painel. Para você saber se o motor está quente ou está frio, você olha no painel, não é? Mas será que o motor quente ou frio está no painel? Será que a roda que mostra a velocidade está no painel? Ou o tanque de combustível está no painel? Não, claro que não. Existem sensores ligados na roda, no motor, no tanque de combustível e é enviado para o computador central que transmite informação para o painel. Então é a mesma coisa. No nosso corpo inteiro, nos nossos órgãos, nas nossas glândulas, existem terminais nervosos que transmitem impulsos elétricos e assim por diante. E ele vai para o nosso computador central, que é o nosso cérebro. E o cérebro transmite essas informações para as extremidades. E nas extremidades existem terminações nervosas. Por isso, a mão é um terminal, um painel, onde você pode apertar determinada parte e estimular aquele órgão que tem uma terminação nervosa. Você consegue apertar a terminação nervosa no terminal da orelha, no terminal dos pés, e você consegue olhar o terminal da íris do olho. E o mais legal é que a íris do olho, ela é feita do mesmo material, o mesmo tecido cerebral. E ele está ali intimamente ligado com o nosso cérebro. Então, quando o nosso corpo ele está se comportando de uma determinada maneira, o olho mostra. Por exemplo, o olho ele mostra uma cicatriz que você teve. Se em determinado tempo seu fígado sofreu muito porque você pegou uma doença, fez o fígado sofrer, aí depois você toma um remédio, cuidou bem dele, ele vai deixar uma marquinha cicatrizada, mostrando que ali aconteceu alguma coisa, mas ele já está bem. Ou talvez aquela marquinha esteja gritando, por favor, me socorre. E muitas outras coisas é possível ver na nossa íris. Até mesmo a nossa área comportamental. Quer ver um exemplo disso? Então, nós vamos pedir aí para a nossa equipe técnica mostrar a foto número 1. Vamos ver a foto número 1. Muito bem. Está vendo esse olho? Um olho bonito, não é mesmo? Você consegue ver ali um desenho de uma flor? Ele não parece que tem pétalas de uma flor? Então, na iridologia, nós conhecemos um olho assim e chamamos de característica flor. Sabe o que significa uma pessoa geralmente, né? Uma pessoa que tem assim pétalas no olho, uma flor desenhada no olho? Geralmente são pessoas que têm um padrão comportamental de muita criatividade. Sabe aquela criança que vive no mundo da lua, cheia de inventividades, e às vezes quando ela vai contar a história, ela conta toda empolgada.
e ela gosta de se expressar dançando e assim por diante. Uma criança flor pode ser um menino, pode ser uma menina. Geralmente, quem é ator e atriz dos bons, geralmente, ele tem um olho de desenho de flor, ele tem pétalas na sua íris. Sabe, um pintor, pessoa que se expressa através da arte, pessoa alegre, feliz, que gosta de cantar, mas às vezes também aquela pessoa flor, ela é muito carinhosa, muito doce, muito gentil no jeitinho de falar. Só que quando ela não é tratada com toda esta gentileza que ela mesma trata, às vezes ela fica magoada. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que tem um olho assim? Um olho flor? Veja se você conhece essa personagem. Olha quem tem um olho igualzinho a esse, um olho flor. Oi, Jane. Ah, Eu não estou eu ouvindo. tá... tava com o microfone travado. Eu queria saber a sua pergunta. Pergunta de novo. Oi? Eu queria ver, eu queria a próxima foto, a foto número 2. Ah, tá. Falta dois. Peraí. Deixa eu parar aqui. Você sabe que você estava Nessa falando aí? foto, ah, pode Deixa eu falar. só comentar com você. Diga. Você começou a falar da pessoa que tem essa característica, né? De olho flor, e você descreveu a minha filha, a pequena. Olha, E aí, na quantos hora, anos ela tá aqui ela do meu tem, lado, Jane? ela tem 10. Aí, na 10. hora, eu É uma chamei ela florzinha. aqui, deixa eu ver seu olho, deixa eu ver seu olho. E o pior é que é mesmo. Você descreveu ela quando você foi É, falando, né? sabe? Mente agitada, que cria, que não sei o quê. Deixa eu só ver se eu consigo achar. Então, E já aí, você... pode entender que não adianta forçar muito para matemática, para cálculo, né? Você já pode Uhum. direcionar ela para o lado mais artístico. Ela desenha muito bem, ela canta, a bichinha danada. Tá vendo? Eu não tô vendo a foto do número 2. James, você me mandou? Desculpa, deixa eu. Perguntaram aqui no chat, deixa eu já te perguntar isso também. Fique à Se é vontade. possível fazer em olho escuro. Claro, com certeza. O olho Dá para fazer? escuro, ele dá para fazer sim. O olho escuro, ele pode ter um pouco mais de dificuldade, mas com uma boa Hum, iluminação, a gente quando vai fazer a consulta presencial, a gente usa um iridofoto, que é tá. uma lupa que a gente coloca no olho da pessoa. Ele tem lâmpadas que iluminam bem o olho e é possível examinar perfeitamente. Agora, se a pessoa ela não está presencialmente, digamos que ela está em outro país e ela quer se consultar, ela Tá, tem um olho muito escuro, ela pode usar um celular bom, de boa qualidade, usar uma tá. lanterna para iluminar bem o olho, pedir para a pessoa regalar o olhão assim, ó, e tirar a foto. Aí é Eu ia te possível, a perguntar gente até consegue isso, né? ver. Se a pessoa consegue. Legal. Ó, eu achei, ele me mandou, eu achei aqui. Vamos lá, deixa eu colocar para você. Um exemplo de uma pessoa, né? Você estava falando? Uma pessoa que é uma flor, ela, Vou sair de novo. olha aí, muito bem. Conseguem? Conhecem essa atriz? A atriz do seriado N com E. Então, essa atriz, se você chegar bem perto da câmera e olhar o olho dela, você vai ver que ela tem um desenho de flor nos olhos. Ela é uma flor. E quem teve a oportunidade de assistir esse seriado N com E, viu quanto essa menina é fantástica. Parece que ela nasceu para o papel.
ela é muito expressiva, ela vive, ela chora com facilidade. Ela é uma atriz perfeita, nasceu para isso. Existem também pessoas de característica corrente, de característica joia. O que isso significa? Bom, hoje a gente tem pouco tempo para falar de todas as características, tá bom? Mas aí a gente pode examinar você e ver que tipo de característica é a sua. E, por exemplo, qual é a melhor profissão para você, qual a melhor profissão para o seu filho, tá bom? Agora, vamos falar de outra coisa que é possível ver na íris? Vamos ver a foto número 3. Foto número 3. E olha que coisa incrível. Muito bem. Você está vendo neste olho marrom, né? Você consegue ver linhas brancas como se fossem estrias em volta da íris do olho? Então, essa estria, ela é chamada de anel de estresse. Estresse. E quando a gente olha, ó, um, dois, três, quatro, isso quer dizer o quê? Que essa pessoa é muito estressada. Pela característica dela, é uma pessoa que cuida muito dos outros, é sempre predisposta a ajudar os outros. Sabe aquela pessoa que não consegue falar não? E por isso, o que, que acontece? Ela acumula serviço demais, acaba se estressando. E sabe o que, que acontece com uma pessoa estressada desse jeito? Ela tem altas doses de cortisol no corpo. O cortisol é um hormônio maravilhoso e super importante, mas em excesso ele baixa a nossa imunidade. Por exemplo, uma pessoa como essa, quando a gente olha nas tramas da fibra do olho dela, a gente vê que ela é bem fechadinha. Então, é uma pessoa muito forte, uma pessoa saudável. Mas essa pessoa pode perder dias de serviço, ficar gripada, pegar vírus. Por quê? Porque ela é fraca? Porque ela é doente? Não, porque ela está estressada demais. E o estresse alto, imunidade baixa. Imunidade baixa, a doença toma conta e derruba a pessoa, joga a pessoa na cama. Então, se você tiver estrias brancas aí no seu olho, já pode saber. Deixa. Oi, Rodrigo. Só para confirmar, eu não estou te ouvindo mais. As pessoas estão ouvindo aí no chat ou só eu mesmo? Confirmem aí para mim, por favor, se sou só eu que não continuei ouvindo ele. Não estou falando. Ah lá, eles também. Ele tá sem som. Tá todo mundo falando que tá mudo. Ficou E mudo. Agora sim, agora voltou. Beleza, continuei. então tá bom. Eu não sei da onde eu perdi, né? Aonde eu deixei de falar, mas de toda forma, a pessoa que tem essas estrias brancas no olho, geralmente são pessoas que estão muito estressadas. E estresse demais, cortisol demais, imunidade baixa. E a pessoa pode ficar doentinha e acabar caindo de cama. Quer dizer que ela é doente? Não. Quer dizer que ela está estressada demais. Não é fantástico o que a íris ela mostra para gente? Muito bem. Olha outra coisa incrível que é possível ver na íris do nosso olho. Então, a gente vai falar um pouco sobre terreno biológico. Terreno biológico.
Quando a gente descobre qual é o nosso terreno biológico, eu costumo dizer que isso é libertador, né? Eu, quando descobri o meu terreno biológico, eu entendi por que eu era do jeito que eu era. Isso me libertou, foi muito bom para mim. Então, vamos dar uma olhadinha na próxima foto, foto número 4. Muito bem. Então, o que, que a gente vai se fixar aí? Ó? Nós vamos nos fixar no contorno da pupila. Você está vendo a representação ali em amarelo. Então, nós estamos vendo esse contorno da pupila. Então, parece uma cinta preta grossa, ok? Então, pessoas assim, que têm uma diátese daquilo que a gente chama de terreno biológico ou diátese número 1, então, são pessoas de cabeça quente, de sangue quente, são pessoas noturnas. Sabe aquela pessoa que às vezes se arrasta de manhã, mas parece que quando chega à noite a pessoa fica ligadona e ela consegue trabalhar bem à noite, ela não consegue desligar. Meia-noite, 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, ela está ativa, ligadona. Essa pessoa, ela é diátese 1. O seu terreno biológico é predisposto para isso. Parece que ela não consegue dormir mais cedo. E de manhã? De manhã ela se arrasta. Ela não funciona. Sabe carro a álcool? Parece que não pega direito. De manhã ela se arrasta. É o diátese 1. Entender isso, para mim, foi libertador. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, na oficina do meu pai. Bom, com o pai era fácil, porque eu demorava para acordar e chegava a hora que dava. Depois eu comecei a trabalhar numa loja de som automotivo, e aí eu tinha que chegar cedo. Ai, mas que terror, que dificuldade que era chegar cedo, chegar às 8 horas da manhã. E depois, com 19 anos, eu fui trabalhar naquilo que a gente chama de Betel, né? É uma grande fábrica onde as pessoas que estão ali trabalham no serviço voluntário, são voluntários, dão o seu tempo em prol de um objetivo. Só que era interessante que o dia começava com a leitura, uma oração, a leitura da Bíblia, uma família inteira, né? Mais de 1.000 pessoas juntas tomando café da manhã, às 7 horas em ponto. Eu pulava da cama às 5 para 7, porque eu não funcionava de manhã. Aí, quando eu ouvia o último alarme, eu pulava da cama. Em 3 minutos eu me trocava, colocava a roupa meio de qualquer jeito, passava a mão no cabelo e descia 3 lances de escada. E geralmente, quando eu chegava, as portas estavam se fechando. Aí parece que eu brincava de Indiana Jones todos os dias. Sabe quando você vai correndo? E a porta vai se fechando e eu sentava. Era todo dia a mesma coisa. E por anos foi assim. Por anos, sempre que eu precisei acordar cedo, eu me arrasto. Depois que eu entendi que a minha diátese, o meu terreno biológico era a diátese 1, eu entendi que eu não era vagabundo e nem preguiçoso. Aliás, eu era muito trabalhador, principalmente à noite. Eu fazia turno à noite, para mim era tranquilo. Agora, não contasse comigo de manhã. De manhã, eu me arrastava. Assim,
são as pessoas de terreno biológico número 1. Mas tem também a pessoa que é diátese 2. Vamos ver o que é um diátese 2? Vamos ver a próxima foto. Então, você está vendo aí a pupila em amarelo, aí tem uma fininho assim, né? Não tem aquela borda grossa, é uma borda fininha, não é? Então, pessoas assim são diátese 2. São pessoas geralmente calmas, ponderadas, equilibradas, elas economizam esforço. Ela vai, ela chega, é mais ou menos igual um fusquinha. Ela vai embora. Ela anda milhares de quilômetros, mas no ritmo dela. Às vezes tem que parar para descansar. Precisa daquela sonequinha depois do almoço? E geralmente, quando deu ali 8h30, 9 horas, tá com sono que é uma beleza. E dorme. E depois, no outro dia, ela já recarregou as baterias. Está pronto para começar o dia. Amanhece o dia bem. Então, geralmente, essas são pessoas diátese 2. Mas você sabia que existe a diátese 3, diátese 4, diátese 5? O que é isso? Que diátese que eu sou? Qual a minha predisposição? Qual o meu terreno biológico? Qual o melhor tratamento para mim? Bom, aí nesse caso, a gente precisa fazer um exame, tirar uma foto do seu olho e te avaliar. É fantástico, não é, Jane? A íris é maravilhosa. Eu fico encantado. Seu microfone está Eu desligado, Jane. sempre esqueço meu microfone, uma coisa. Quando você começou a falar, né, eu lembrei da pós-graduação que eu fiz de acupuntura, que aí realmente a gente aprende a aurícula, o corpo aqui, a gente vê o corpo na língua, também tem, os órgãos são na língua, a gente vê o corpo na cabeça, que é uma outra técnica para tratar, então dá para ver A realmente o corpo acupuntura em é várias uma boa. formas, né? Muito, muito legal. Sabe o que eu queria saber? Fizeram uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi, o Jucinei, se eu não me engano. Se a pessoa muda, se ela, por exemplo, é uma flor, essa característica pode mudar com o tempo? Foi o Jucinei mesmo. Pode sim, pode sim. Mas, por exemplo, ela pode adquirir uma outra característica, como, por exemplo, ser um flor joia. Joia, para você ter uma ideia, você vai ver como se fosse uma pedrinha no olho. Se a pessoa ela tem um olho cor de mel, por exemplo, geralmente essa pedrinha ela vai ser marronzinha. Então você vai bater o olho e você vai ver ali. A gente costuma chamar de joia. Deixa Então a eu te pessoa perguntar, muda. deixa eu falar para você, eu não combinei com ele isso, mas eu queria saber se você consegue dar uma visão de um olho aqui, tá bom? O que você diria? Uau! Se eu É conseguir ver de pesada. perto. É rapidinho, assim, isso nada é muito, né? Só o que você acha dessa pessoa, tá? Vou compartilhar aqui para ele vai falar assim, nossa, a gente tinha combinado isso, não combinou. Mas vamos lá. Olha, vê se dá para ver alguma coisa. Uau! Deu para ver. Qual é a idade? Mais de 40. Mais de 40. Muito bem. Então, olha só. O que Esse a é gente porque consegue tem os ver? dois olhos, né? Dá para ver. O que você consegue Sim. ver aí? A Então, eu pessoa vai consigo morrer? Não, ver, não por fala que vai exemplo. morrer, pelo amor de Deus. Não, que isso. Uma coisa que a gente consegue ver, por exemplo, É. é a área intestinal. A área gastrointestinal dessa pessoa sofre, né? Provavelmente é uma pessoa que pensa demais, talvez ela é ansiosa,
Já ouviu falar aquela expressão de que o intestino é o segundo cérebro? Aham. Então, a gente vê aí a coloração da região intestinal bem diferente do resto da íris. E a gente vê também a mesma coloração subindo para a região da cabeça. Então, sabe, a pessoa pode estar um pouco estressada, meio, às vezes, enfesada, né? Meio Hum. nervosinha e com a cabeça fervilhando de pensamentos. Então, a Uhum. gente consegue ver esses olhinhos aí. Você viu que minha filha apareceu aqui, né? Oi? E Olha, aí, olha aqui quem é, ó. Olha aqui quem é. você... e aí, bateu com essa descrição? Menino, eu tenho síndrome do intestino irritável, né? Para começar. Já começa falando por Uhum, aí. E todo mundo sabe que tudo que eu criei, tudo que eu faço é porque minha mente realmente não para. Eu não paro, não paro um minuto. Para eu me parar, tem que uhum, tomar um remédio para dopar, entendeu? Porque senão a mente está assim, ó. sim. Tá? Olha, E muito você tem legal. duas características aí, Gênero. Você tem a É. característica corrente flor. Tá. A flor, lógico, como você viu, criativo, mas o que mais predomina é a corrente. Corrente é aquela pessoa cuidadosa, que está sempre cuidando dos outros, está vivendo para cuidar dos outros, Ah, não né? reparei se tem as Aliás, estrias. Eita. então, a parte aí que mais está pegando é esse intestino, que a gente está precisando cuidar dele. Muito bom, muito bom. Eu tinha tirado uma Olha foto aí, dessa você porque eu conseguiu fiquei tirar uma foto curiosa. boa, hein? Ficou Você boa, conseguiu né? Ficou tirar uma legal. foto boa. Excelente. Tá vendo, Legal, gente? Não legal. precisa ter medo, viu? Ah, eu preciso fazer essa consulta, tem que ser presencial. Não, se você conseguir tirar uma foto boa do seu olho e mandar para mim, a gente consegue avaliar. Agora, por favor, não vai marcar a consulta e ficar esperando. Bom, ele vai olhar meu olho. Não, não dá para eu olhar pela Então, webcam o seu olho, se se você você não fizesse tirar para ver, foto. se você fosse olhar o meu agora, por exemplo, a gente nessa aqui, se eu fizesse isso, você não vai conseguir ver, né? É Porque tem mais toda a difícil. luz aqui, né? Acaba complicando, né? Sim. A gente pode ir, por exemplo, pela cor do olho, porque a cor do olho, ela também diz muita coisa, Ah, né? é? Sério? Olho Sim, verde? Fala aí o que diz olho verde, conta para mim. Já porque minhas duas então, filhas puxaram a cor do meu olho, igualzinha. aham, isso eu vou guardar o segredo, menina. Não vou abrir Tá bom, toda a minha caixa de ferramenta, mas aí eu vou tá dizer para você certo, depois, tá tá bom? certo. Deixa eu te falar, como é que é feita a sua consulta, assim, fora a foto? O que mais você faz? Muito bem. Ah, a gente usa os recursos, né, dos florais de bar, florais frequenciais. Até hoje eu estou em São Paulo, né? Esse daqui não é meu quarto. Estou na casa de uns amigos muito queridos que cederam Uhum. o quarto dele para ficar hospedado, né? Eu estou num congresso aqui em São Paulo, né? Um congresso de saúde, de terapia quântica, maravilhoso. Estou aprendendo muito. E existem florais de bar, florais frequenciais, que ajudam muito no tratamento de ansiedade, no tratamento de depressão, no tratamento físico mesmo, dos órgãos, dos sistemas e assim por diante. Então, como que é a consulta? Principal coisa, a pessoa vai me contar, vai abrir o coração, vai dizer tudo que a pessoa está sentindo. Ou pode ser que ela esteja curioso. Não, eu quero ver o que a íris do meu olho está dizendo. Então, a gente atende a vontade do cliente, né? Se a pessoa quiser Aham. falar primeiro, aí a gente fala assim, olha, o porquê você sente isso é por causa disso, disso e disso. Ou a gente pode mostrar a foto, explicar para a pessoa que nós estamos vendo na íris e depois a pessoa vai dizer se concorda, né? Mas o principal, Jane, é a queixa do paciente. Porque eu posso falar assim: olha, você bateu o dedão do seu pé, que deve ter te causado uma dor latejante,
Mas ela pode dizer assim, não, eu sei que eu bati o pé, eu sei que eu machuquei, eu sei que eu estou com um problema de pedra no rim, mas eu estou com uma angústia aqui no meu peito que está me apertando. E é disso que ela quer falar. O porquê que ela está angustiada, por que ela está triste, por que ela está ansiosa. E aí a gente vai cuidar dela. Digamos o seguinte, digamos que a queixa da pessoa seja assim, Rodrigo, eu preciso dormir. Eu não estou conseguindo dormir. Por favor, me ajuda a dormir. Ok. Remédio para insônia é esse e esse. Vai funcionar? Pode ser que funcione. Mas por que a pessoa ela não está conseguindo dormir? Uma pessoa pode estar ansiosa porque está faltando dinheiro. Outra pessoa pode estar ansiosa porque ela está prestes a se casar, ou ela está perdendo o sono porque está apaixonada, ou simplesmente porque o hipotálamo da cabeça dela está pensando demais e a cabeça não para de girar, né? Ela fica falando, o que é a cabeça? Para de pensar que eu quero dormir. Essa sou eu. Cada, Me cada identifico. pessoa tem um motivo para não dormir. Então, a gente vai tratar a pessoa não como uma receita de bolo, mas a gente vai escutar a pessoa e saber qual é o problema, o que está acontecendo, por que você está passando por isso. Às vezes, a pessoa simplesmente ela precisa de um ouvido amigo. E às vezes ela precisa desabafar. E é aí que entra o papel do terapeuta também. Então, nós vamos ouvir com carinho, com atenção. Ouvido atento nós temos e a gente gosta de ouvir. A gente pode dar conselho? Claro que sim. Conselhos de como cuidar bem da saúde, mas às vezes pode ser um conselho comportamental. Aí, nesse caso, quais são as bases? O que a gente usa para aconselhar a pessoa? Bom, a gente poderia escolher livros, né, de pensadores modernos, do que falam a respeito desse assunto, do que os pais da psicanálise dizem a respeito de determinado assunto, e eles têm conselhos muito bons. Se tiver um conselho bom que serve para a pessoa, a gente vai usar. Mas existem princípios que são eternos. Na verdade, princípios são eternos. Então, aqueles princípios que estão na Bíblia, né, que foram inspirados pelo próprio Criador, esses princípios não mudam. E por mais que a pessoa não queira tomar esse remédio, ele resolve. Ele vai mudar a vida da pessoa. E nós podemos fazer uso desse remédio que é o melhor de todos. Se você tem um remédio que você tem certeza que funciona, é tiro e queda, e um remédio assim mais ou menos, lógico que você vai querer para você aquilo que é tiro e queda, né? Então, a gente pode ser simplesmente um ouvido atento para a pessoa desabafar. Se a pessoa quiser sugestões, a gente também pode conversar e lançar mão da melhor sugestão, do melhor conselho que a gente puder dar. E olha, a gente tem tido experiências maravilhosas, Jane. A gente tem atendido pacientes com muitos problemas físicos, emocionais, e eu fico muito feliz de poder ajudar, né? As ferramentas que a gente tem à disposição têm ajudado muita gente, né? Você vê uma pessoa, por exemplo, que está lutando contra a ansiedade, está com dificuldade para dormir, está com dificuldade para se livrar de um determinado vício, e você tem as ferramentas na mão, né, para poder ajudar essa pessoa. Olha, isso não tem preço, Jane. Eu posso dizer que eu amo muito a minha profissão.
Eu acredito, porque muitas pessoas vêm pedindo recomendação, né, de pessoas para atender, por conta dos nossos princípios que a gente tem, que às vezes é diferente da maioria, né? E aí É saber verdade, que você atende baseado nos nossos princípios é muito bom, né? Isso é uma coisa que deixa bem tranquila. é Bem verdade. legal. É claro, né? Eu sou terapeuta, e existem ah, psicólogos e psiquiatras que são preparados para isso. Eles também fazem um serviço maravilhoso, admirável, Excepcional, e eu claro. também Uhum. confio muito e recomendo, né? Sim, isso aí. Teve outra pergunta aqui. Eles estavam. Você falou que está em São Paulo, mas você não é de São Paulo, né? Você não atende São Paulo, né? Não, eu atendo na Baixada Santista, né? Eu moro na Uhum. cidade de Peruíbe, litoral de São É de Paulo. Peruíbe. Viu, Zenaide? Estava Tem umas perguntando praias aqui. lindas ali, viu? A Ângela estava falando assim, ai, conta do olho castanho. Ele não vai contar, gente, ele vai deixar de segredo, fica aí, calma. Eu E vou tá te falando, dar, ó, perguntar. eu Pode vou, falar. vou falar um pouquinho sobre o olho castanho, tá? É. Depois ela diga se é verdade. Geralmente, quem tem olho castanho são pessoas hematogênicas. O que é uma pessoa hematogênica? Hematogênica é uma pessoa sanguínea. Sabe sangue nos olhos? Ela não tem sangue de barata. Sangue de barata é aquela pessoa assim, ó, que você pode dar o maior elogio, ela, obrigado. Ou você pode dizer a pior barbaridade para ela, ela tá nem aí. Obrigada. A pessoa hepatohematogênica, ela não, ela fica sentida, ela magoa, ela fica com raiva, mas também é amorosa, né? Geralmente ela é uma pessoa Hum, passional, de paixões. entendi. Interessante, viu? A Ângela aí queria saber um pouquinho. Ele falou. Perguntaram aqui sobre quando o olho parece um girassol dentro. Isso é normal? Um girassol, Não, morreu. Vai morrer, na brincadeira também. é, ah, se for uma característica flor, a gente já comentou um pouco, né? Eu Mas tem acredito. pessoas que têm uma trama aberta, né? Hum, O que é uma trama? Tem olho que ele é bem fechadinho, assim, ele quase não tem buraquinho nenhum, né? Mas tem pessoas que uhum. têm tramas bem abertas. Essas pessoas, elas geralmente são aquelas assim, ó. Ela está em São Paulo e está passando um vírus de gripe no Paraná, ela já está espirrando aqui. Sabe aquela antena parabólica que pega tudo? Uhum. Né? Geralmente são pessoas assim. Mas o bom é que do mesmo jeito que ela adoece fácil, ela cura fácil. Tá. Então isso é uma coisa boa. Uhum. Rosângela se identificou, falou que o olho dela é castanho, que é muito verdade o que você falou. Muito legal, muito Exato. legal. Vou colocar aqui, Rodrigo, o seu telefone. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber um pouco sobre a consulta, inclusive, né, Rodrigo? O WhatsApp dele, vocês podem entrar em contato. Eu achei o máximo, gostei demais, né? Porque eu já tenho essa linha, né, que eu te falei, e o meu primeiro curso da área da saúde foi a Reflexo, né? Reflexoterapia. Então, logo você já aprende a ver o corpo da pessoa no pé, né? É super fácil de entender, a sua didática muito boa, deu para entender bem legal também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Ângela amou a resposta do olho castanho, muito legal. Boa noite, Rose, tá chegando aí com a gente. É isso aí. Faltou mais alguma coisa para você contar para gente? Eu tenho que apertar para sair mais Olha, alguma coisa? então eu vou dar mais uma diquinha. Olha, Hum, para as pessoas que moram aqui, né, no litoral paulista, a gente atende presencialmente, né? A gente tem técnicas como a reflexologia, que você conhece muito bem, a auriculoterapia, laser terapia também, acupuntura de Yamamoto. Então, a ideia é a pessoa sair do consultório se sentindo bem. Mas ela não mora em outro país, mora em outro estado, não tem problema. Durante a hora da consulta, a gente vai se virar nos 30
para fazer a pessoa se sentir bem atendida, sabe, realmente bem cuidada. Então, é isso Uhum. que a gente garante para os nossos pacientes. Quer ver mais uma Show de dicasinha? bola. Olha, Pode muita falar. gente vai se identificar com isso aqui, ó. Quer ver? A foto 7, por favor. Foto 7. Peraí. Deixa eu arrumar aqui de novo. Foto 7 tá aqui. Partilha. Foto 7, beleza. Muito bem. Para mim é dois borrão, Nós né? usando a Ok. pupila. O que que Ah, você vê pupila. o que que você vê de diferente nessas duas bolinhas redondas aí, que representam a nossa pupila? Que ela não tá tão redonda, que tem uma parte amassadinha, tipo assim. Isso, tem um Essa achatamento. parte aqui, ó. Ah, isso, né? Isso, perfeito, exatamente. E dos dois lados, assim. Sim, aham. Uma pessoa que tem uma pupila assim, com este achatamento, ela tem muita dor na coluna cervical. Ela sente muita dor aqui no Olha. pescoço, porque o contorno da pupila é a nossa coluna. E aí, aonde está, é a coluna cervical. Um achatamento ali, geralmente ela tem muita dor no pescoço. E, por exemplo, uma vértebra do pescoço lesada, ela pode, por exemplo, fazer a pessoa ter problema na garganta, às vezes muita dor no ombro, na escápula. Talvez ela não escuta muito bem, mas o problema, o ouvido não tem problema nenhum. Às vezes é a terminação nervosa que não está correndo direito ali na coluna cervical. Geralmente, pessoas que têm muita dor na coluna cervical são aquelas pessoas que carregam o mundo nas costas. Síndrome de Pessoas que Atlas, têm, né? exatamente, síndrome de Atlas. A pessoa que carrega o mundo nas costas, sabe, tem a responsabilidade da casa, a responsabilidade do mundo inteiro nas costas, essa pessoa provavelmente vai ter aí uma pupila achatada desse jeito. Tá vendo, Aí Jane, eu queria quanta coisa dá para ver na íris? muita coisa. Eu queria estar na casa das pessoas agora para todo mundo ir lá olhar a pupila para ver se tem achatado ou não. Que legal. E é possível ver também predisposições, Jane, predisposições. Hum, Olha, cuida desse órgão aqui, ó. Por exemplo, se a gente vê alguma marquinha ali na tireoide, né, na região do pescoço, às vezes a pessoa está engolindo um sapo danado, né? No trabalho, ou na família, e vai falando aqui, ó, o garganta, uma vontade de falar umas verdades, mas ela vai engolindo. Aí a gente uhum. diz assim, olha, e a sua tireoide, como está? Ah, não, eu fiz exame e deu tudo bem. Aí você Mas sabe a que é gente diz emocional, assim, né? olha, e isso a gente sabe que é emocional, mas o emocional, uma hora ou outra, vai estourar no físico. É Começa verdade. ali, e se a pessoa não resolver isso, vai estourar uma hora ou outra. Então, é por isso que a gente pode ajudar a pessoa a cuidar, né? Mas Que uma coisa que eu legal. digo também, Jane, é o seguinte: nós terapeutas, eu terapeuta, eu não gosto de falar de doença. Se a pessoa está interessada, né? Aí eu quero saber se eu tenho um câncer. Aí eu quero saber se eu tenho uma doença tal. Eu vou tirar uma foto do olho e vou fazer o exame. Não é comigo. Não sou eu. Quem cuida de doença, quem cuida é o médico. O médico é o responsável pela doença. Eu, como terapeuta, a minha escolha, a minha linha é cuidar de promover boa saúde, oferecer as ferramentas que eu tenho para ajudar os meus pacientes, né, os meus amigos a terem uma saúde melhor, né? Uhum. E a gente pode dizer que até conselho é um remédio. Carinho é um remédio? Carinho de mãe é remédio?
É remédio. Chá de vovó é remédio? É remédio. Então, conselhos também às vezes são como um remédio para a gente. Rodrigo, não tenho como agradecer. Foi muito, muito boa a sua participação. Olha, na verdade, eu tinha uma expectativa, você superou, porque realmente tirou as dúvidas. Esse negócio de você falar coisas para a gente que a gente consegue ver é muito legal isso, né? Porque a gente quer ver isso mesmo. Eu, por exemplo, eu falei, né? Peguei o olho da minha filha, já fui olhar para ver se era, porque a bichinha é danada. E é isso aí mesmo. E é muito gostoso quando a live é assim, né? As pessoas estão aqui elogiando bastante, falaram que a live foi muito boa, né? Ali estão falando que estão conferindo os olhos de todo mundo lá na casa. Daqui a pouco eu vou começar a tirar foto de todo mundo do olho, né? E aí, quem quiser passar com ele, deixei lá o WhatsApp, né? Você pode pegar também. Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Mas eu agradeço demais a sua participação e a participação de todos aqui no chat, né? Que foi muito legal também vocês estarem aqui com a gente. E a gente combina outro dia, de repente você me fala um pouquinho mais sobre outros assuntos aí que você manja também. Com certeza, vai ser um grande prazer, viu? E olha, a Jane já me deu a liberdade de poder postar esse vídeo lá no Guia de Profissões. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo Guia de Profissões, não deixe de se inscrever também no canal da Jane Baldassi, que toda semana traz um convidado especial. Deixa um joinha também, né? É isso aí. Muito legal, porque isso aí ajuda a gente a continuar, né, Rodrigo? Legal. Verdade. Obrigada, pessoal. A gente vai se despedindo então agora. E aí, até uma próxima, então, né? Obrigada a todos e até mais. Tchau, Rodrigo. Obrigado a todos, queridos. Um abraço. Até. Tchau, tchau.